Tema da mensagem de hoje: prepara o coração. Não é prepare o coração, não. Qual a sua dúvida? Será que alguém aqui tem dúvida de alguma coisa, gente? Quando a gente fala em dúvida, a gente fala de algo que é humano, que é natural. É verdade ou não é? Por exemplo, você começa a estudar. Tem gente que quando começa a estudar já fica em dúvida do que vai querer fazer depois, né? Quando entrar na faculdade, etc. Tem gente que começa a faculdade já com dúvida do curso que até está fazendo, que não sabe se vai querer esse ou se vai querer outro. Eu não sei se na adolescência você passou por isso, mas os adolescentes aqui, o start. Mas a gente, quando é adolescente, a gente fica até em dúvida se a gente está gostando dessa menina, se é daquela menina, se é da... É ou não é? Eita! Quer dizer que quando fui seu primeiro namorado, né, meu amor? Você olhou para mim e se apaixonou. Tá vendo como Deus faz? Mas a vida é cercada de dúvidas. Todo mundo tem um pico de dúvidas. O problema é quando a dúvida reside no fato de você pensar que Deus não te ama. Quando você começa a questionar, será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Deus cuida de mim. As promessas que um dia eu ouvi lá atrás, será que Ele vai cumpri-las? Dúvidas são naturais, sim. O problema é quando as dúvidas nos fazem parar no meio do caminho. O problema é quando as dúvidas me impedem de viver o que Deus tem sonhado para a minha vida. A primeira coisa que eu quero trazer para mim, para você, é que a Bíblia está repleta de personagens bíblicos que tiveram dúvidas. E é normal para mim e para você também tê-las. A Bíblia fala, por exemplo, de Moisés, que vai ouvir de Deus um chamado e vai questionar, vai dizer: Deus, sou eu mesmo? Como é que eu vou até Faraó? Eu não sei falar. Não, peraí, Deus, é meu irmão, o senhor está errando. Deve ser Arão que o senhor está pensando. A Bíblia fala de Tomé que duvidou. Sabe, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já era uma realidade novamente no meio do povo. E Tomé foi o único discípulo que não tinha visto. E ele teve dúvida. A ponto de dizer: não, eu só vou acreditar se eu tocar. E é quando Jesus diz assim: Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas eles creram. A Bíblia fala de Abraão, que teve dúvida. De Sara, que teve dúvida. Quando ouviram que iriam ser pais, justamente no momento em que, humanamente falando, era impossível. Ela sorriu. Ela achou que aquilo não se tornaria uma realidade na sua vida. Talvez você está se perguntando também, diante de promessas, diante de circunstâncias que você está vivendo: será que Deus está comigo? Hoje nós vamos falar de um homem que teve um grande chamado. O nome dele era Gideão. Você que conhece a história deve saber o que Deus realizou através da vida dele. E eu acredito que Deus é o Deus que nos chama para realizarmos grandes coisas. Mas isso não quer dizer que na nossa humanidade, na nossa vulnerabilidade, nós não vamos ter questionamentos. E se teve um homem que teve questionamentos na sua vida, foi ele. Foi Gideão. Eu vou já dar um spoiler para você. Quais os questionamentos que ele levantou na sua vida? Primeiro foi: Deus se preocupa comigo?
O segundo foi: Deus sabe mesmo o que está fazendo. O terceiro foi: Deus vai mesmo cuidar de mim. E o quarto foi: Deus vai mesmo cumprir as suas promessas. Eu quero que você entenda que Deus não é o Deus que foge das nossas perguntas. Ele é o Deus que as responde. Talvez Ele vai respondê-las de uma forma diferente daquela que você gostaria que Ele respondesse. Mas toda a resposta que Deus traz não é para a nossa repreensão, mas para o nosso crescimento, maturidade e para que nós venhamos a confiar ainda mais nele. A minha pergunta para você hoje é: qual é a sua dúvida? Qual a situação que você está vivendo e que trouxe uma interrogação na sua alma, no seu coração, e que tem feito você pensar que você está sozinho, que você não vai viver o que Deus tem para a sua vida? Ei, vamos aprender uma coisa hoje com Gideão. Vamos transformar nossos questionamentos, nossas dúvidas em passos de fé. Vamos permitir que aquilo que parece ser uma incerteza vai se tornar uma certeza no coração de Deus, para mim e para você. E Ele vai fazer com que, ao invés de ficarmos parados, nós continuemos seguindo em frente. Pegando a primeira dúvida que Gideão teve: Deus se preocupa comigo? Nós vamos observar em Juízes 6, a partir do versículo 1, para que a gente entenda o contexto daquilo que Gideão vivia naquela época. A Bíblia diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, cavernas e fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. Punham-se contra ele em campo, destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Os expulsei de diante de vós e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. A primeira questão, a primeira dúvida foi: Deus se preocupa comigo? Aqui no versículo 13, nós vamos ver a Gideão dizendo: se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Sabe, muitas dúvidas vêm sobre nossa vida justamente por conta das situações e circunstâncias que a gente vive ao nosso redor. Por quê? Porque não são aquelas que nós gostaríamos de viver. É nessa hora, em meio às dificuldades, que a gente pergunta: Deus se preocupa comigo? Deus realmente se importa com a minha vida?
Você deve ter percebido que o questionamento de Gideão veio porque o povo de Israel vivia numa escravidão. Como assim? O povo teve que começar a habitar em cavernas, em buracos, nas montanhas, porque tudo que o povo de Israel semeava, de repente, quando vinha aquele tempo de colheita, os midianitas, né, viam, e amalequitas, e os povos do Oriente vinham e roubavam tudo. O medo era constante na vida do povo de Israel. A gente vai ver isso na própria vida de Gideão, que pisava justamente o trigo, malhava o trigo onde? No lagar. E lagar é lugar de pisar uva, não de trigo. Mas por conta de todas as perdas que eles tinham vivido, ele vivia debaixo do medo. E veio o questionamento justamente no momento em que Deus diz assim: vou mudar a história do meu povo. É interessante, porque diante do questionamento de Gideão, talvez a gente pense assim: olha, não questiona Deus, não chega diante de Deus para fazer perguntas, porque senão Deus vai te repreender. E a verdade é que Deus não faz isso. Sabe por quê? Ele sabe que a gente é humano. Algumas pessoas dizem assim: está errado você perguntar a Deus, mas por que isso? Deus, mas por que está acontecendo? Não, você precisa abrir o coração para Deus. Qual foi a resposta que Deus deu a Gideão? Quando Gideão se levanta e diz assim: Deus, como é que o Senhor pode ser comigo se tudo isso está acontecendo com o povo de Israel? A resposta que Deus trouxe para a sua vida foi: homem valoroso. Sabe por quê? Deus não só vê nossa fraqueza, mas Ele vê também o potencial que Ele mesmo colocou na nossa vida. Ele não apenas olha para mim e para você, né, percebendo que nós temos questionamentos e a gente pensa assim: agora Deus vai me castigar. Não, Deus é o Deus que entende o nosso sofrimento. Talvez você está aqui e você veio aqui porque você precisa de uma resposta. Talvez você está aqui e você estava falando para Deus: não aguento mais, por que eu tenho que passar por isso? E a Bíblia vai nos mostrar que a resposta de Deus para Gideão não foi para abatê-lo, mas foi para levantá-lo. Eu declaro que a resposta que Deus vai trazer para você nessa manhã vai ser para te levantar. Vai ser para fazer você entender, enxergar que tem um Deus que continua se preocupando com você. Por isso que no versículo 14, Deus continua com sua resposta, falando através do seu anjo. Ele diz assim: vai nessa tua força e livra Israel. Aqui nós vamos observar que Deus, Ele não só viu fraqueza em Gideão, porque Gideão estava malhando o trigo no lagar, não. Deus foi o Deus que mostrou para ele que havia uma força que estava dentro do seu coração. Muitas vezes Deus vai usar o que a gente já tem, ainda que seja pouco aos nossos olhos, e através disso Ele vai realizar grandes coisas. E sabe o que Ele está fazendo? Ele está mostrando assim: filho, filha, eu me preocupo com você. A Bíblia fala em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Talvez você diga assim: pastor, mas é porque o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu não consigo enxergar Deus na situação que eu estou vivendo hoje. As coisas ficaram simplesmente difíceis para mim. Pastor, eu tenho perdido tudo, eu não sei mais o que fazer. Eu acho que Deus não se preocupa comigo. Sabe, o fato de as aflições virem contra a nossa vida e muitas vezes parecer que a gente vai ser destruído, parecer que a nossa vida vai se findar. Não, isso não quer dizer que Deus não está se preocupando comigo, com você. Existem novas histórias que são escritas justamente através das dores que nós passamos. Eu vi a história de um homem chamado Horácio Spafford. Esse homem era um advogado muito bem sucedido, americano. Em 1871, ele viveu uma série de tragédias e de adversidades na sua vida. Ele tinha um grande negócio, empresa,
Você já deve ter ouvido que em Chicago houve um grande incêndio. E a empresa desse homem foi infelizmente atingida nesse incêndio e ele perdeu absolutamente tudo. Talvez você diga assim, mas foi só isso que aconteceu com ele? Não. A história continua e mostra que sua esposa e suas 4 filhas estavam num navio, e esse navio naufragou. Suas filhas morreram. Somente sua esposa sobreviveu e mandou uma mensagem para ele dizendo assim: salva, mas só. Ele perdeu sua empresa, perdeu suas filhas, e no momento em que ele ia em direção ao encontro da sua esposa, ele passa justamente perto do rio onde suas filhas se afogaram, morreram por causa do naufrágio. Talvez você diga assim: esse homem talvez tenha se colocado diante de Deus e mostrado que Deus não se preocupava com ele, que Deus não estava com ele. Não, mas foi diante de tudo isso que ele viveu, que ele escreveu uma das canções mais lindas, que talvez você cantou e nem sabia que foi ele que escreveu. Foi nessa hora que ele escreveu a canção Sou Feliz com Jesus. Em inglês há uma tradução diferente: It's well with my soul. Ou seja, ele está dizendo assim: está tudo bem com minha alma, eu estou bem. Como é que pode, pastor, alguém que enfrenta uma aflição tão grande na vida, escrever uma música, uma canção dessa? Sabe por quê? Porque por mais que a dúvida viesse a brotar na sua alma, ele a transformou em um passo de fé. A história acaba por aí? Não. Deus escreveu uma nova história na sua vida. Ele teve mais 3 filhos. Talvez você está dizendo assim: pastor, minha história está acabada. Não acabou. O Deus que se preocupa com você, o Deus que ama a sua vida, o Deus que se importa com o seu futuro, continua escrevendo sua história. Não acabou. Ei, 24 horas por dia, os 7 dias da semana, os olhos do Senhor estão inclinados para você. Foi isso que fez Gideão se levantar. Mas será que havia mais alguma dúvida no coração de Gideão? Sim, claro. A segunda dúvida foi: Deus sabe mesmo o que está fazendo? Juízes 6, versículos 14 e 15 diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Eu não sei você, mas na minha vida, na vida de Thalita, sabe, pelo menos na minha, eu acho que na dela também, e de uma forma especial, em situações que a gente viveu na nossa vida, antes de nos conhecermos, quando nos conhecemos e agora casados, ministerialmente falando. Mas quantas situações a gente não viveu e eu mesmo me perguntava: Deus, é o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo que está fazendo isso? Alguns sabem que em 99 eu morei aqui nos Estados Unidos. Eu fiz high school. Eu tinha um sonho de continuar estudando, de fazer um college e de crescer aqui. Imagina, casar aqui. Aí Deus mudou tudo. Estava quase tudo certo. Até que eu acabei indo para uma conferência de jovens em Atlanta, e lá nessa conferência Deus disse assim: ei, parou, você não vai ficar aqui nos Estados Unidos agora não, você vai voltar para o Brasil. No meu coração, na minha alma, humanamente falando, era como se eu pensasse assim: meu Deus, isso é o Senhor mesmo? Eu tinha um sonho, mas eu obedeci.
E eu comecei a compreender que Deus sabia o que estava fazendo. Voltei. E quando a gente volta, eu volto. Conheço Thalita. Valeu muito a pena. A gente vai para Paulista. Outro questionamento, será que Deus sabe o que está fazendo? Porque a gente estava lá, no Jardim de São Paulo, na igreja do meu pai, servindo, todo mundo dizia, vai ser pastor aqui, e de repente Deus disse assim, não, vou te levar para Paulista, a cidade mais violenta do Grande Recife. É a hora que vem humanamente falando, aqueles questionamentos, será que Deus sabe o que está fazendo? Ficamos lá 20 anos. E vivemos tanta coisa de Deus, e Deus aí apronta de novo. Porque Deus gosta. Deus sabe o que está fazendo, está escrevendo nossa história. E Deus diz assim, agora é hora de você voltar. E depois de 20 anos a gente voltou. Deixa eu te falar uma coisa, por mais que você não entenda o que Deus está fazendo, Ele sabe o que está fazendo. Gideão, por exemplo, olha para Deus e diz assim, Deus, espera aí, eu sou de uma família pobre, eu sou o menor, eu sou o caçula da minha casa. O mais lindo de tudo é que Deus traz uma resposta para Gideão, e ele diz assim, porquanto eu hei, Juízes 6,16, eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, como se fossem um só homem. Deus nos chama para um propósito que é maior que nós. Toda vez que Deus coloca algo na nossa vida, Deus na verdade, Ele não está querendo mostrar quem nós somos, Ele quer mostrar quem Ele é, e o que Ele pode fazer através de nós e apesar de nós. É tão lindo, quando a gente lê Filipenses 2,13, que diz, Deus é quem efetua em vocês, tanto querer, quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. A única coisa que nós precisamos fazer diante dos nossos questionamentos é ouvir a resposta que Deus vai dar. E diante da resposta que Deus vai dar, se entregue, confie. Provérbios 3, 5, 6 ensina isso. Confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu sei que é muito difícil quando a gente vive situações onde nós temos incógnitas, onde nós temos interrogações, onde tudo parece ser um labirinto na nossa vida. Mas se você deixar Deus fazer o que somente Ele pode fazer, se entregar totalmente, você vai ver as coisas acontecendo. Gideão começou a compreender isso, mesmo tendo a dúvida. Será que Deus sabe o que está fazendo? Claro que Ele sabe. A terceira dúvida de Gideão foi, Deus vai mesmo cuidar de mim? Juízes 6, versículo 25, diz, aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado e o bosque estava ao pé dele cortado. O segundo boi oferecido no altar que fora edificado.
uns aos outros, disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se opuseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender até esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Gideão estava com medo, mas Deus o chamou para uma tarefa perigosa: destruir o altar de Baal que seu pai havia construído. Gideão sabia que isso poderia trazer consequências severas. Você parou para pensar que toda vez que Deus tem um chamado na nossa vida, Ele nos desafia a fazermos coisas que trazem riscos para nós. Riscos. Quando você tem um direcionamento de Deus, um chamado de Deus, as coisas não vão ser fáceis para você. E muitas vezes vem essa dúvida: Deus vai cuidar de mim? Aqui Gideão tinha que destruir um altar, gente. Mas o altar não era qualquer altar, era o altar que o pai dele tinha construído. Olha para isso. Ele estava se levantando contra um sistema. Ele estava se levantando contra uma estrutura de pecado, de idolatria. Ele estava com medo? Claro que estava com medo. Todo mundo tem medo na vida. Todas as vezes que Deus me chamou para fazer alguma coisa, Dalita, você está pensando que a gente nunca teve medo? Teve. Você está pensando que quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente não teve medo? Teve. As decisões que a gente tinha que tomar, sabe, deixar tudo lá no Brasil, vir para cá, começar do zero, começar lá em Kissimmee, depois vai lá para Kennerway, depois vem para cá, e depois mais outro passo de fé, que é o nosso lugar, pagando 2 aluguéis ao mesmo tempo, em dólar, oh glória. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o problema não é o medo, o problema é o que eu e você vamos fazer quando o medo chegar. O que eu faço, pastor? Acredite que Deus está cuidando de você, e faça o que Deus está mandando você fazer. Ponto final. Se você obedecer, se você tomar a decisão de dar o passo de fé que você precisa dar, o resto Deus faz. O que Ele faz? Sabe o que eu mais amo em Deus? É que Ele manda a gente dar passos de fé, que na hora a gente fala assim: Deus é o Senhor, pelo amor de Deus. Mas a gente depois chega lá na frente, e a gente olha lá para trás e começa a se perguntar: como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? E aquilo? Aí Deus dá a resposta: eu sempre cuidei de tudo. O Gideão estava com medo. Ele foi à noite, pegou 10 homens. Ele não foi de manhã. O problema não é como você vai fazer, é você fazer. É você obedecer. É você acreditar no que Ele tem para a sua vida. A partir do momento que você fizer isso, aqueles que se levantam contra você vão ficar a favor. Porque a Bíblia diz que o próprio Joás, o próprio pai de Gideão, que podia ter dito assim: bora matar meu filho, foi o que disse assim: não, peraí, se Baal é Deus, ele vai se levantar contra o meu filho, ninguém toca nele. Porque Deus, Ele se incumbe de mandar a gente fazer alguma coisa, de viver alguma coisa, de colocar um sonho no nosso coração. Ele se incumbe de prover o que precisa ser provido. Ele se incumbe de montar todo o quebra-cabeça. Ele faz isso. Agora a gente vai ter que confiar no cuidado dEle. Há um jargão que você já deve ter ouvido: a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar do medo, confiando que Deus está no controle. Gideão fez isso. Gideão destruiu um altar,
Mas ele acreditou, se Deus mandou fazer isso é porque Ele está comigo. E Ele está comigo, Ele está com você. Por exemplo, talvez você está chegando aqui nos Estados Unidos agora e você ouviu Deus dizendo, vai para os Estados Unidos. E eu sei como é quando você chega, a luta que é, a batalha. Mas deixa eu te falar, foi Deus que mandou. Então fica tranquilo, Ele vai cuidar de você. Ele mesmo diz em Mateus 28:20, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Charles Spurgeon afirmou, Deus nunca nos pede que façamos algo sem nos dar o poder para realizá-lo. O medo pode até ser uma barreira, pode, e vai ser. Mas a nossa confiança em Deus é que vai permitir que a gente avance. Gideão estava com medo, mas ele disse assim, eu vou fazer. Eu vou escolher 10 homens, eu vou à noite, mas eu vou obedecer a voz de Deus. Eu vou quebrar essa barreira, essa maldição. Impressionante, 7 anos o povo de Israel estava ali vivendo toda aquela situação. Perceba bem que um dos bois que foi entregue tinha que ter 7 anos. Era como se Deus dissesse assim, Gideão, eu estou te levantando para expiar um pecado, para você quebrar uma maldição, talvez na sua casa, sabe? Deus te levantou justamente para quebrar uma maldição, para trazer uma libertação extraordinária. E eu sei, o risco é grande, por quê? Porque todos são contra você. Mas eu vou te falar, segue em frente, não tenha medo, Deus está cuidando de tudo. Se hoje você está dizendo assim, Deus, o Senhor está cuidando de mim, eu quero que você ouça Deus gritando, sim meu filho, sim minha filha, eu estou cuidando de você. A obediência pode ser assustadora, e ela é muitas vezes. Mas quando a gente entende que não está só, quando a Bíblia diz, ainda que andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A gente vai em frente, a gente não para. Acabou a história, pastor? Ah, não. Ainda vai ter um questionamento, ainda vai ter uma dúvida. Quarta dúvida de Gideão foi, Deus vai mesmo cumprir suas promessas? Talvez seja essa a sua dúvida hoje. Lá em Juízes 6:33 diz, e todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. E os abiezritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Azé, a Zebulon, a Naftali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus, não se assenta contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Eu creio que todo mundo aqui tem promessa de Deus, mas a promessa passa pelo teste do tempo, e o tempo vai passando, e às vezes as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria que acontecesse, não? E eu sei que nós somos humanos, e o que é que a gente faz? A gente faz prova de Deus. Em que sentido? A gente pede sinais. A gente pede, Deus mostra. Deus, se é o Senhor mesmo, se tem uma promessa da tua parte, Deus me mostra. Gideão fez isso, pegou um pedaço de lã e colocou no chão e disse assim, Senhor, é o Senhor que está me chamando para fazer isso, para vencer essa batalha. Então faz o seguinte, não tem esse velo aqui, de lã, traz o orvalho, mas deixa molhar só o velo e a terra fique sequinha. Deus fez, porque Deus dá sinais. Não tem nada de errado pedir um sinal para Deus, não. Deus usa alguém que não te conhece e vai e traz uma palavra sobre a sua vida. Aí de novo,
Gideão disse: não, Senhor, não fique chateado comigo não. Eu queria pedir só mais um sinalzinho. Agora faz o orvalho cair, o velo ficar de lã bem sequinho e só a terra ficar molhada. Deus fez de novo. E Deus, gente, Deus conhece nossa humanidade, sabe? De se colocar diante dele, dizer: Deus, me mostra, Pai, fala bem no profundo do meu coração, eu quero te ouvir. Deus faz, não tem nada de errado. Agora, escuta, quando Deus te mostrar o que Ele quer que você faça, e mostrar que Ele tem uma promessa para cumprir na sua vida, em nome de Jesus, obedece. Faz o que Ele está mandando. Qual foi o sinal que você pediu a Deus? O maior sinal que a gente pode pedir a Deus é de colocar em nós um coração que vai simplesmente, independente de qualquer coisa, obedecer. Sabe, quando a gente veio para cá, a gente tinha promessa. Sabe, Deus já falava, Deus já trazia ao nosso coração e usava pessoas que nem conheciam a gente. E Deus deu alguns sinais. Você lembra que em 99 eu fui para uma conferência de jovens em Atlanta, que eu nem ia, e Deus disse: vai para o Brasil. De repente a gente vai numa conferência de jovens em Atlanta, que a gente nem ia, e surgiu lá uma vaga e a gente foi. E naquele lugar Deus disse assim: você não se lembra? E lá dentro do meu coração eu dizia: lembra de quê, Deus? Deus disse assim: um dia eu te trouxe para uma conferência de jovens em Atlanta, e eu disse: sai dos Estados Unidos e vai para o Brasil. Mas hoje, filho, eu te trago para uma conferência de jovens em Atlanta, para te dizer: sai do Brasil e vem para os Estados Unidos. Mas não era vir por vir. Não. Eu sempre digo que a gente não veio aqui para viver uma vida melhor. Porque vida melhor a gente vive com Deus em qualquer lugar onde Ele nos coloca. Agora a gente veio aqui por causa de vidas. E aí vem o outro sinal. Porque a gente não ia vir aqui com visto de religioso. Não ia. A gente sabe qual é o trabalho que tem que ser feito nessa nação. Deus disse: eu vou dar para vocês o green card. Eu disse: é o green card que a gente quer. E eu quero rápido. Eu disse para Deus. Pode perguntar. Eu sei que teve um bocado de boato. Quem acredita, perde tempo. Que alguns perguntaram: está demorando no Brasil por quê? Não, a gente nunca demorou no Brasil. A gente tem 9 igrejas no Brasil. Eu passei por todas elas. A gente abriu mais uma. A gente fez a tour. A gente participou de 2 conferências que a gente tem o privilégio de participar. Porque, graças a Deus, os pastores mais relevantes da velha guarda e da nova guarda estão lá. E a gente teve o privilégio de ser convidado. Mas a gente estava lá. E como a gente não se ofende nem se defende, a gente estava lá porque a gente foi inclusive convidado para entrevista para o nosso green card. A gente veio aqui agora porque estava tudo planejado por Deus. Era tudo certinho, só teve mais uma agenda, que foi Aracati, que é mais uma igreja que a gente vai abrir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente está aqui porque o Deus que promete cumpre. Estamos com green card aqui, graças a Deus. Agora, para quê? Porque a gente não vai viajar só Estados Unidos. A gente vai viajar nação. Se Deus permitir, em novembro a gente vai para Portugal, porque tem Igreja do Amor para abrir em Portugal. Ei, vamos para a Espanha, porque tem Igreja do Amor na Espanha. E vai ser até onde, pastor? Até os confins da terra. Mas e aqueles que disseram que vocês foram deportados? Deportados? Não, você não está entendendo. A gente já tem portas abertas, não é só dos Estados Unidos, é do mundo, mas principalmente do céu. Onde a gente quiser, a gente vai e volta. Vai e volta. E o senhor não vai fazer nada com quem falou não? Eu nunca faço nada. O senhor faz o quê? Eu faço isso aqui, ó. O coraçãozinho aberto.
e peço misericórdia para essas vidas, para que elas possam compreender o amor que Deus colocou no nosso coração pelas vidas, para que eles tenham esse mesmo amor. Para quê, pastor? Para eles viverem o que Gideão viveu, o que a gente vive, o que você vive, e entender que, ei, se tem promessa de Deus para a sua vida, olha para mim, não vai deixar de cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que promete, como diz a Bíblia, nele tem o sim, nele tem o amém. Como foi que acabou a história de Gideão? Como? Com vitória. E é por isso que hoje eu profetizo sobre você, a sua também vai acabar em vitória. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar por você que chegou aqui com dúvidas. Ei, eu quero orar por você que chegou aqui com dúvidas. Você vai sair daqui com convicções. Ei, você vai sair daqui, sabe como? Dando passos de fé. Você não vai ser parado, você não vai ser interrompido na jornada de vitória que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você feche seus olhos. Levanta suas mãos nessa hora. E a minha pergunta é: qual é a sua dúvida? Faz a pergunta para Deus, para você ver se Ele não vai trazer resposta para você nesse dia. Para quê, pastor? Para você sair desse lugar entendendo que tem um Deus que se preocupa com você. Oh, tem um Deus que sabe o que está fazendo. Tem um Deus que cuida da sua vida. Tem um Deus que prometeu algo e Ele é fiel para cumprir. Confia nele.